Bom dia, amigo. É bom estarmos juntos nesta manhã de quarta-feira e eu quero, como sempre faço, convidá-lo para o culto de oração de nossa igreja hoje a partir das 19 horas. E você terá a oportunidade para orar na companhia de outros irmãos e para ouvir a palavra de Deus e alguns testemunhos maravilhosos que você ouvirá hoje à noite no culto de oração de nossa igreja. Ou se você está próximo a alguma outra igreja batista, alguma outra igreja evangélica que tenha culto hoje, não deixe de participar. Tenha hoje essa chance de gastar algum tempo na presença de Deus. A todos o desejo de um bom dia, mas é claro, para os aniversariantes de hoje, um abraço apertado, o desejo de muitas felicidades e aquele voto para que as bênçãos de Deus possam acompanhá-los, que Deus cuide de forma toda especial de sua vida, é o nosso desejo de coração aos aniversariantes desta quarta-feira. Portanto, receba nosso abraço especial, o abraço de nossa igreja e a todos o convite para que meditemos juntos na palavra de Deus. No Salmo de número 25, versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O salmista começa essa declaração presente nesses dois versículos falando da certeza que ele tem da bondade e da retidão do seu Deus. É interessante porque aqui dois conceitos paralelos importantíssimos são colocados. Deus é um Deus bom e Deus é um Deus justo. A concepção clara, o entendimento claro desses dois conceitos é fundamental para que possamos conhecer melhor a Deus. É fundamental essa percepção para que possamos entender o agir de Deus. Por um lado, Deus é bom. E Ele age para conosco de forma bondosa, generosa, deseja o nosso bem constantemente. Por outro lado, Deus é justo. E por conta de sua justiça e de sua santidade, o pecado não pode permanecer impune. O pecado tem que ser pago. É justamente por isso que o pecado compromete nossa relação com Deus, porque Deus, conquanto bondoso, é justo. Ele não pode conviver com a injustiça, não pode admitir a injustiça. E aí nós entendemos melhor o agir de Deus, por que é que Deus enviou Jesus ao mundo. Justamente porque em Jesus ele demonstra a sua bondade ao nos proporcionar salvação. Mas ele demonstra a sua justiça porque o pecado foi pago. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, ele assumiu a condenação pelos nossos erros. O pecado não permaneceu impune, mas foi pago em Cristo Jesus. No livro do profeta Isaías, principalmente no capítulo 53, nós temos isso muito bem explicado. É pelos sofrimentos de Jesus que nós fomos sarados, para usar a expressão do profeta Isaías. Ele levou sobre si os nossos pecados. Deus é, portanto, bom e Deus é reto, é justo, e por isso ele proporciona a salvação em Cristo Jesus, conciliando sua perfeita bondade com sua absoluta santidade e justiça. Mas aqui nesse texto, o salmista observa que esta bondade de Deus, acrescida da sua justiça, se demonstra no modo que ele age em relação aos pecadores e em relação àqueles que precisam dele. Veja que sequência de declarações interessantes ele coloca na segunda parte do versículo 8 e no versículo 9. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ele se preocupa em apontar o caminho para os pecadores, que é justamente o caminho da salvação. Qualquer semelhança entre essa afirmação e a declaração de Jesus, eu sou o caminho, não é coincidência. As afirmações caminham numa mesma direção, apontam para uma mesma ideia. Qual é o caminho que Deus aponta para os pecadores? Jesus, o caminho do perdão, o caminho da salvação, o caminho da libertação. E Jesus mesmo disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade e essa salvação só são possíveis através de Jesus Cristo, o caminho. Deus aponta o caminho aos pecadores, mas não apenas isso. O texto lembra que em relação aos mansos e aos necessitados, ele ensina
a sua vereda e o seu caminho. Deus age para conosco em função de nossa necessidade e não em função dos nossos merecimentos. O que Ele nos propõe pelo fato de que nós precisamos do seu agir. Mais uma vez, está em foco a bondade de Deus. O Deus que é reto e que aponta um caminho único é um Deus bondoso, que nos propõe o seguir este caminho, que se apresenta para nos ensinar este caminho, que quer nos mostrar este caminho. Caminho único, como outros textos, principalmente do Novo Testamento, vão lembrar. Quando Pedro profere seu discurso, ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único nome capaz de proporcionar salvação. Ao escrever a Timóteo, o apóstolo Paulo afirma que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O próprio Jesus diz: eu sou a porta. Em outro texto, conforme mencionamos agora há pouco, ele diz: eu sou o caminho. E para que não haja dúvida, ele mesmo afirma: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é, portanto, este caminho indicado por Deus para os pecadores, para aqueles que necessitam de perdão, para aqueles que necessitam de salvação. Somos todos pecadores, mas temos diante de nós um Deus que é justo, que é reto, que é santo, e por isso não pode conviver com o pecado, mas um Deus que é também bom. E porque é bom e generoso, porque é amor, ele nos providenciou salvação através de seu Filho. E Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, pagou o preço pelos nossos pecados, sofreu o sacrifício pelos nossos pecados, e pela sua morte nós temos a remissão dos nossos pecados. Eu quero convidá-lo a orar juntos agora. Vamos falar com Deus? Curve a sua cabeça por alguns instantes. Desligue-se do que há ao seu redor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós cremos que Tu és bondoso. Nós sabemos que Tu és justo. E nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu providenciaste nossa salvação através de Jesus Cristo. Nós agradecemos a vinda de Cristo ao mundo para ser o nosso Salvador. E porque em Cristo os nossos pecados foram pagos. E através de Cristo os nossos pecados são perdoados. Ó Pai, que cada pessoa que nos assiste neste instante tenha a gloriosa experiência de entregar a sua vida a Jesus, ter os seus pecados perdoados e a certeza da vida eterna. É a oração que te fazemos neste instante no seu nome. Amém.